Beleza, galera? Vamos começar mais uma aula nossa, tá bom? Hoje a gente fala sobre o equinodermata, né? Então, o equinodermata ele está muito próximo aí dos cordados, principalmente em algumas características, e a gente vai acompanhar isso dentro desse bichinho. Para você que não sabe o que é um equinodermata ou quem são os equinodermatas, né? É só tu lembrar, por exemplo, da Estrela do Mar, beleza? Lá do Patrick do Bob Esponja, né? Ele é um tipo de equinodermata e por conta disso, tranquilo? Por conta disso, eu sempre vejo que eu não sei se vocês entendem assim como eu, mas eu sempre vejo o Bob Esponja como um desenho meio estranho, né? Porque pensa comigo, tem um Siri, a gente tem o Bob Esponja, que é o ator principal, que dentro da escala evolutiva é o primeiro, então tipo, não tem nem como pensar, né? A gente tem o Patrick, que é um equinodermata que está próximo dos cordados, tranquilo? E a gente tem também um crustáceo, né? Que faz parte do grupo dos artrópodes, que é o Siri cascudo. E fora os peixes que são cordados. E o mais interessante é que os que falam, né? São justamente aqueles que não deveriam ter esse discernimento, né? É incrível que, por exemplo, no desenho, os peixes, eles são cordados, eles são mais evoluídos que os outros, mas ele aparenta no desenho que eles são menos evoluídos, tranquilo? Então hoje a gente fala sobre a equinodermata. No caso do desenho lá, a gente tem o Patrick como exemplo, tranquilo? Então, dentro da característica geral do equinodermo, né, a gente vai ter que eles são seres triblásticos, eles vai ter ectoendo e mesoderme, tranquilo? A mesoderme, ela vai formar o celoma, né, do indivíduo. O celoma, ele vai direcionar aquelas cavidades internas do organismo. Isso é importante que a gente entenda também, tá certo? E assim, esse celoma, no caso do desenvolvimento embrionário, ele vai ter duas cavidades celomáticas, então por isso que eles são celomados. Quando se tem só uma, é chamado de pseudocelomado, como acontece, por exemplo, nos vermes nemateumintos. Beleza? A gente vai ter uma simetria bilateral, tranquilo? Nas larvas do pepino do mar e tal, por exemplo, e no pepino do mar, nas larvas e no pepino do mar, perdão, a gente vai ter também que eles também podem ter uma simetria radial, ou mais conhecido como pentarradial, como é no caso da estrela do mar. Como eles têm cinco lados, basicamente, cinco regiões, então em uma divisão normal, a gente pode dizer que eles têm então esse desenvolvimento pentarradial, essa simetria pentarradial. É, Como a gente viu nos artrópodes, né, que eles tinham metâmeros, assim como os anelídeos, aqui nesse caso eles são seres que não têm metâmero, mas já possuem o que a gente chama de endoesqueleto, um endoesqueleto calcáreo, ou seja, um esqueleto interno dentro do corpo, beleza? Bem diferente do que acontecia nos artrópodes, porque eles tinham um exoesqueleto quitinoso, um esqueleto fora do corpo, e que para eles crescerem, no caso dos artrópodes, eles precisariam trocar o esqueleto e tudo mais, beleza? Então a gente tem essa palavra equinoderma, né? Na verdade significa seres que têm aí então espinhos, né? Que são ligados ao endoesqueleto. Ele vai ter também um sistema que a gente vai falar daqui a pouco, que é chamado de sistema hidrovascular. E esse sistema ele é tão importante porque ele vai gerar locomoção, fixação, captura de alimento, ele também vai fazer função de excreção, ele vai fazer função de respiração. Então, nesse caso, existem várias funções dentro do processo do sistema ambulacral, ou também conhecido como hidrovascular. Beleza? Então, essas características são as características gerais. Tem algumas características específicas desse bicho, mas é importante que a gente lembre que não está aqui no meu slide e tal, mas que esses caras são deuterostômios. E essa também é uma das razões para que eles sejam tão próximos dos cordados, que somos nós, por exemplo, que nós fazemos parte, né? Nós somos cordados da classe mamália, dos mamíferos e tudo mais. Então, senhores do mal, o equinoderma, apesar de ser um ser
digamos que simples, mas eles são muito próximos dos cordados numa linha evolutiva, tá certo? Então nesse processo nós temos os equinodermas, que são estruturas, tem estruturas fora do corpo, que são os espinhos, né? As paxilas, que eu não vou dar muita atenção a elas, mas também a gente tem as pendicelárias. As pendicelárias, elas são estruturas em forma de garras que vão retirar digamos que os dentritos que ficam na região da pele do animal, tá certo? Vamos nessa. Aqui eu tenho os grupos, as classes que fazem parte dos do grupo dos equinodermas, né? Então são essas classes aqui. A gente tem 5 classes basicamente. A astroideia, que é a mais comum, onde está aqui a estrela do mar, corpo basicamente achatado, a simetria pentarradial, né? Vão ter pés ambulacrais e boca voltada para a região de baixo. Então a boca dela vai estar aqui embaixo dele, né? Mas é interessante que a gente tem assim, que para baixo a gente tem a boca voltada e o ânus voltado para cima. Então, tipo, aqui embaixo a gente tem a boca e aqui em cima do bicho nós temos o ânus. Uma região ventral e uma região aboral. Tranquilo? Vamos lá. Aqui a gente tem também o equinoideia, beleza? Que é o segundo grupo. Ele vai ter um corpo circular ou também pode ter o corpo achatado, tranquilo? Como é o caso das bolachas marinhas e tal. Observem que no caso dos ouriços eles têm bastante espinhos ligados ao endosqueleto, tranquilo? Eles não possuem braços bem definidos, a não ser que a bolacha marinha, a bolacha do mar, né, que tem alguns cílios na região de baixo. A boca ela vai estar na região de baixo e o ânus na região de cima, beleza? E eles também terão pés ambulacrais, como a maioria dos equinodermatas, beleza? Vamos nessa. Terceiro grupo, Holoturoideia, beleza? Os pepinos do mar, tranquilo? Então aqui a gente tem um corpo mais delgado, um corpo mais mole, alongado, sem braços, né? A boca ela vai ser rodeada de tentáculos. É interessante que a gente vai ter a região da cabeça aqui com a região oral e no final a gente tem a região do ânus que é opostamente à boca, beleza? Vão ter pelas ambulacrais para poder se movimentar, tranquilo? E é mais representado aí pelo pepino do mar. Ofiuroideia, beleza? Aqui a gente tem um ofiuroide, ó. Olha, qual é a diferença do ofiuroide para a estrela do mar? É muito simples, cara. Observem que os braços da estrela do mar, elas estão coladas com um disco central. Já no caso dos ofiuroides, ele não tem esse braço. Observem que os braços são mais livres. Eles não são conectados com os outros braços, beleza? Então ele vai ter também simetria pentarradial como o astroideia, só que os braços vão ser mais flexíveis do que o astroideia, tá certo? E a gente vai ter um disco central. O mais interessante desse grupo é que ele não vai, é o único grupo que não vai possuir, por exemplo, ânus, beleza? Então, se não possui ânus, ele vai ter a boca para se alimentar e também para liberar os dejetos do mesmo jeito, beleza? Essa aqui é uma serpente do mar, ou fiuroide, né? Vamos lá. E por último nós temos o crinoideia. O crinoideia é o último grupo, beleza? Ele vai ter o corpo em forma de uma taça e os braços eles vão ser bem espaçados, como você tá vendo, né? Ele vai se parecer muito, por exemplo, com alguns quinidários, tranquilo? Só que assim, esses braços que são ramificados aqui e tal, eles podem viver, eles podem fazer com que ele viva ou fixa em um substrato, ou eles podem também fazer o processo de natação, tranquilo? Eles podem nadar também a partir dos braços que eles possuem, tranquilo? A gente vai ter boca e ânus na região oposta ao substrato, ou seja, olha só, bem no meio desse cara aqui, ó, a gente vai ter boca e ânus voltada para cima, tranquilo? E assim, esse aqui é um exemplo chamado de lírio do mar,
que é muito importante dentro do procedimento da cadeia alimentar marinha também. Beleza? Vamos para o nosso próximo ponto, que é a fisiologia. Bem, quando a gente fala de fisiologia, a gente fala de sistemas, tranquilo? Então, dentro do procedimento dos equinodermatas, ele vai ter um sistema bem definido quando a gente fala sobre o sistema hidrovascular, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas, ainda assim, ele vai ter, então, por exemplo, uma nutrição bem definida, ou seja, o sistema digestório dele é um sistema digestório completo na sua maioria, lembrando que só tem um grupo que não vai para oceanos, que é o ofiuroide, e por isso ele tem um sistema digestório incompleto, beleza? Então, dentro desse sistema digestório, ele pode ter digestão intra e extracelular, né? Então, tipo assim, ele vai se alimentar pela boca, tranquilo? Existem vários canais aqui dentro da estrela do mar, do hidrovascular, e dentro do procedimento da nutrição, né, ele se alimenta e por isso ele vai ter digestão intra e extracelular e depois vai ser dividido os nutrientes para a região da célula, beleza? Vamos embora. Sistema nervoso. O sistema nervoso desse cara, ele vai ser um anel nervoso bem no meio do sistema hidrovascular. Então, bem aqui, olha, a gente tem esse anel, é chamado de anel nervoso, e nervos radiais em cada uma das espécies. Beleza? Nervos radiais que vão organizar o desenvolvimento desse sistema nervoso que vem do anel. Tá certo? Vamos lá. Continuando, galera. As trocas gasosas, elas podem ser feitas a partir da pápula, que são estruturas que vocês têm que transcende aí a pele do animal, tranquilo? Ou pode ser feita essa trocas gasosas pelos próprios pés ambulacrais, ou seja, pelo próprio sistema hidrovascular, tranquilo? O sistema hidrovascular ele vai ajudar muito nesse procedimento para que aconteça o processo de troca gasosa, beleza? Vamos lá. Reprodução. A reprodução desse animal ela pode ser assexuada ou também pode ser sexuada. Então aqui nesse caso da reprodução assexuada, a gente pode ter a divisão da região central do bicho e aí produzido então uma nova filha. Beleza? Então aqui, ó, o disco central ele vai ter uma divisão e produz então um novo filho, uma nova filha aí da estrela do mar. Vamos lá. Outra coisa interessante na reprodução assexuada é a regeneração, tranquilo? Só que a regeneração ela é um processo lento, ela não é um processo rápido. Então por isso que não é tão vantajoso assim para a estrela do mar, tranquilo? Outro tipo de reprodução é a reprodução sexuada, que vai ser a reprodução dioica e produzido por gônadas, então a gente vai ter dentro da fêmea e dentro do macho células sexuais. Tranquilo? A fecundação geralmente é uma fecundação externa, tranquilo? E a gente produz então algumas larvas que vão ser desenvolvidas e a partir disso vão ter o direcionamento para uma nova vida, beleza? Bem, para finalizar aqui, eu tenho um resumão de tudo que a gente falou até agora, né? Então a gente tem o sistema digestivo completo. Lembro que apenas o ofiuroide que não, né? Pode ter digestão extracelular ou intracelular. O sistema excretor ele é ausente, beleza? Quem vai fazer parte desse sistema excretor vai ser justamente o sistema hidrovascular. O sistema nervoso ele vai ser feito por um anel nervoso em torno da boca, onde partem alguns nervos radiais, beleza? Para desenvolver esse processo. O sistema respiratório também, ele principalmente é feito a partir do hidrovascular, beleza? O sistema circulatório ele vai ser ausente. E a troca de gases ela vai acontecer também pelo sistema hidrovascular. O sistema reprodutor ele pode ter reprodução sexuada ou assexuada, como a gente já falou.
E o sistema hidrovascular ambulacrário, beleza? Ele vai ser exclusivo dos equinodermos e vai ter função de locomoção, fixação, captura de alimentos, beleza? Respiração e excreção. Tranquilo? Bem, aqui eu tenho o sistema hidrovascular, beleza? A gente tem aqui uma placa madrepórica por onde entra a água. Então, assim, então nesse ponto a gente vai ter os canais radiais aqui bem definidos, né? Observem que aqui a gente tem uma placa onde é chamada de placa madrepórica, beleza? Que é por onde entra, então, ou também conhecido como madreporito, tá bom? Onde entra água para o sistema. Por isso o sistema é chamado de hidrovascular, porque ele tem relação direta com a água, beleza? Então a gente vai ter um anel, beleza? Que esse anel aqui é para condução da água, tranquilo? E também vários canais chamados de canais radiais, beleza? Observem que nesse caso a gente tem alguns pés aqui, ó. Então olha só, galera, então a gente tem reprodução sexuada aqui, beleza? Então a reprodução sexuada depende das células sexuais, beleza? Então a gente tem, por exemplo, a fecundação vai ser de maneira externa, tranquilo? E produção de ovos e larvas aqui, tá certo? Bem, então, como a gente falou, o sistema hidrovascular ele faz todo esse tipo de função e aqui então a gente tem bem definido as funções. Aqui nós temos os pés ambulacrais, beleza? E aí então a água entra pela placa madrepórica, vai pelos canais radiais até chegar então nos pés ambulacrais, beleza? Quando chega esses pés, eles começam então a se movimentar. Então quando a água chega neles, eles começam a fazer processo de movimento. Então para finalizar aqui, galera, eu vou só passar um vídeo rapidamente para vocês. Like an advancing army, the Sea Stars move into position, slowly but surely working their way up toward their victims. The mussels cannot run or fight. All they can do is hide within their shells as their killers crawl over their bodies. Sensory tube feet sweep over the tightly packed mass of shells, searching for any gap in the mussel's defenses. Settling on its victim, the Sea Star hunkers down and begins its attack. The first wave of the assault begins with the tube feet, which use hydraulic pressure to pry open any gaps in the mussel's shell. Next, the Sea Star deploys its most unusual weapon, its stomach, which moves out of its body to digest its prey alive. Even in time-lapse, it is hard to see the Sea Star's attack. But a miniature camera, tucked within the mussel's shell, gives us the first look ever at the carnage that unfolds here every day. Once the tube feet have physically breached the mussel's defensive line, the Sea Star's translucent stomach begins the final assault. The animal actually pushes its stomach inside the mussel's shell, unfolding like a fatal flower. The stomach unleashes a volley of chemical weapons, digestive juices that dissolve the mussel's soft pink flesh. All that's left is a nutrient-rich soup, a broth that's quickly absorbed by the Sea Star.
Having assimilated the muscle, the sea star's stomach pulls away, and the animal moves on, leaving behind an empty shell. Without the benefit of speed, brains, or brawn, sea stars are amazingly successful predators, hunting with efficiency any lion would envy. Beleza, galera do meu coração. Então eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. E galera, estudem, galera, estudem. Pega esse conteúdo, pega essa videoaula. Na aventura de hoje, iremos conhecer os equipamentos. Reassista essa videoaula e faça as atividades. Até a próxima. Valeu, fui!